Na madrugada de 13 de novembro de 2022, 6 universitários voltavam para casa depois de uma noite comum entre amigos na cidade de Moscou, no estado de Idaho, Estados Unidos. Depois de festas e encontros típicos de um sábado, cada um seguiu para seu quarto, acreditando que seria apenas mais uma noite. Mas poucas horas depois, aquela casa se tornaria cenário de um dos crimes mais chocantes da história recente dos Estados Unidos. Dos 6 jovens, 4 foram assassinados brutalmente à facada. As vítimas eram Kaylee, Madison, Zena e Ethan. As 2 sobreviventes estavam nos quartos do primeiro andar da residência, enquanto os 4 jovens assassinados estavam no segundo e terceiro andar. As sobreviventes, Dylan e Bethany. Dylan foi a principal testemunha ocular da investigação. Durante a madrugada, acordou com barulhos, abriu a porta do quarto algumas vezes e, na última vez, viu um homem vestido de preto, usando uma máscara cobrindo o nariz e boca. Ela descreveu o suspeito como tendo sobrancelhas espessas. Segundo seu depoimento, o homem passou por ela e saiu pela porta dos fundos da casa. Após vê-lo, ela entrou em seu quarto, em estado de choque, e se trancou. Bethany, por outro lado, ela dormia no seu quarto, não presenciou o assassinato, só tomou conhecimento horas depois dessa tragédia. Na manhã do dia 13 de novembro, as 2 sobreviventes ainda estavam dentro da residência, sem imaginar a dimensão do que havia acontecido durante a madrugada. Elas começaram a ligar para amigos, acreditando inicialmente que algum dos moradores estivessem desacordado ou passando mal. Entre os primeiros a chegar à casa estava Hunter Johnson, amigo próximo do grupo. Uma curiosidade é que ele tinha o mesmo nome do irmão de Ethan Chapin. Ao entrar na residência para verificar o que havia acontecido, Hunter encontrou Ethan e Zena sem vida e percebeu que algo muito grave havia ocorrido. Pouco depois, às 11h58 da manhã, o serviço de emergência foi acionado. O intervalo de várias horas entre os assassinatos e a ligação para a polícia rapidamente chamou a atenção do público. Nas redes sociais surgiram inúmeras teorias e acusações contra as 2 sobreviventes. Algumas pessoas chegaram a insinuar que elas poderiam ter participado do crime ou escondido informações da investigação. No entanto, nenhuma dessas suspeitas foi confirmada. Ao longo da investigação, a polícia precisou divulgar diversos comunicados oficiais para desmentir boatos que circulavam na internet e reafirmou diversas vezes que não havia qualquer indício de envolvimento das sobreviventes nos assassinatos. Posteriormente, investigadores explicaram que uma das sobreviventes apresentou uma reação conhecida como freeze response, ou resposta de congelamento, um estado psicológico que pode ocorrer diante de uma situação extremamente traumática e que afeta a capacidade de reagir ou compreender imediatamente o que está acontecendo. Uma pergunta continua sem resposta. Por que o assassino deixou 2 pessoas vivas dentro da casa, sendo que uma delas havia presenciado ele ali saindo da residência deles? Enfim, isso só na cabeça do assassino, porque ele não revela a motivação do crime. E como que o assassino foi pego, depois de tudo isso? Mesmo após cometer 4 assassinatos em poucos minutos, o criminoso deixou para trás um pequeno detalhe que mudaria completamente o rumo da investigação. Ao lado de uma das vítimas, os peritos encontraram a bainha de uma faca do tipo Ka-Bar. À primeira vista, parecia apenas mais um objeto na cena do crime, mas no botão de pressão da bainha havia um vestígio de DNA masculino. A partir daquela única evidência, investigadores do FBI, da Polícia Estadual de Idaho e da Polícia de Moscou iniciaram uma das investigações forenses mais complexas dos últimos anos. Enquanto o DNA era analisado, outro elemento chamou a atenção. Câmeras de segurança registraram um Hyundai Elantra branco, circulando repetidas vezes nas proximidades da residência durante a madrugada dos assassinatos. Os investigadores cruzaram essas imagens com registros de telefonia celular e descobriram que um aparelho esteve nas proximidades da casa pelo menos 12 vezes nos meses anteriores ao crime, quase sempre durante a noite ou nas primeiras horas da manhã. Para confirmar a identidade do dono daquele DNA, a polícia utilizou uma técnica conhecida como genealogia genética investigativa. Posteriormente, agentes coletaram discretamente material genético descartado no lixo da casa, onde moravam os pais do principal suspeito na Pensilvânia. O resultado confirmou a ligação familiar entre o DNA encontrado na bainha da faca e o homem que a polícia procurava. Seu nome era Brian Kohlberg. Quem era o Brian?
Brian tinha 28 anos e, ironicamente, estudava exatamente aquilo que agora o colocava no centro de uma investigação criminal. Ele cursava o doutorado em Criminologia e Justiça Criminal na Washington State University, em Puma, no estado de Washington. Antes disso, havia concluído uma graduação em Psicologia e um mestrado em Justiça Criminal na DeSales University, na Pensilvânia. Em agosto de 2022, mudou-se para Pullman para iniciar o doutorado e também passou a trabalhar como assistente de ensino, auxiliando professores e alunos da universidade. Seu apartamento ficava a apenas 15 quilômetros da casa onde os assassinatos ocorreram, um trajeto de aproximadamente 15 minutos de carro. Segundo documentos da investigação, o celular de Cooper foi localizado pelo menos 12 vezes na proximidade da residência das vítimas nos meses que antecederam o crime, um dos elementos que reforçou a suspeita contra ele. Pouco antes de sua prisão, Brian também havia sido desligado da função de assistente de ensino após receber diversas advertências relacionadas ao seu comportamento profissional. Após a prisão, a universidade confirmou que ele já não estava matriculado no programa de doutorado, embora nunca tenha informado publicamente se houve uma expulsão formal. Outro detalhe que chamou a atenção da imprensa foi que meses antes dos assassinatos, Brian havia publicado um questionário na internet destinado a pessoas que haviam cometido crimes. A pesquisa buscava entender como criminosos escolhiam suas vítimas, quais emoções sentiam antes, durante e depois de um delito. O fato que ganhou enorme repercussão quando ele se tornou o principal suspeito do caso. Na madrugada de 30 de dezembro de 2022, equipes da polícia e do FBI cercaram a casa dos pais de Brian na Pensilvânia. Sem oferecer resistência, ele foi preso e posteriormente extraditado para Idaho, onde passou a responder por 4 acusações de homicídio em primeiro grau e uma acusação de invasão de domicílio. O processo judicial se estendeu por mais de 2 anos. Em julho de 2025, Brian aceitou um acordo com a promotoria e se declarou culpado pelos 4 assassinatos e pela invasão da residência. Em troca da confissão, a pena de morte foi retirada da negociação. Ele foi condenado a 4 penas de prisão perpétua consecutivas, sem qualquer possibilidade de liberdade condicional, além de uma pena adicional pelo crime de invasão de domicílio. Com a confissão, o caso foi encerrado sem a realização de um julgamento perante um júri. A casa onde ocorreram os assassinatos foi demolida, nem todos os envolvidos, como familiares e amigos, aprovaram essa ideia. E temos atualizações sobre esse caso recente agora, dessas semanas passadas. Brian está alegando inocência e que foi induzido a aceitar o acordo. Os boatos dizem que ele não está gostando das condições na prisão e pelo fato da comida não ser de acordo com o veganismo. Parece que ele aceita um novo julgamento e até mesmo ficar no corredor da morte, pois acredita que as condições do corredor da morte são melhores do que a prisão que ele se encontra. Porém, anular uma confissão é algo complexo e dependerá de novas evidências físicas, coisa que não temos informações. Mas surge essa dúvida, será que teremos mais atualizações do caso em breve? Esse caso foi sugestão de uma seguidora. Obrigada, Luana, pela sua sugestão. Deixe nos comentários o que você achou sobre esse caso. E preciso contar de onde eu tirei bastante informação para esse vídeo, já que saiu um documentário na Netflix que me ajudou bastante a entender todo o caso. A Netflix lançou o documentário Os Assassinatos de Idaho, Pesadelo Universitário, que é uma minissérie documental da Netflix dividida em 3 episódios. Diferentemente de muitas produções de true crime, o foco da série não está apenas no assassino, mas principalmente nas vítimas. O documentário apresenta vídeos, fotografias, depoimentos de familiares e amigos, mostrando quem era Caylee Madison, Zena e Ethan antes da tragédia, e como suas vidas foram interrompidas. Outro ponto interessante é a reconstrução dos acontecimentos da noite anterior aos assassinatos, além da explicação sobre a rotina universitária e o funcionamento das fraternidades e irmandades nos Estados Unidos, ajudando a contextualizar a relação entre Ethan e Zena e a convivência entre os estudantes. As imagens reais registradas pelas câmeras corporais policiais também tornam a narrativa bastante impactante, permitindo acompanhar os primeiros momentos da investigação, o isolamento da cena do crime e a atuação das equipes de emergência. Um dos relatos mais marcantes
né, que eu achei foi do então chefe de polícia de Moscou, Anthony, que descreve o impacto emocional que a ocorrência teve sobre toda a equipe. Ele comenta que aquela foi uma das cenas mais difíceis de sua carreira e fala sobre a importância do acompanhamento psicológico para policiais que lidam com crimes de extrema violência. No geral, é um documentário que complementa a investigação a humanizar as vítimas e mostrar os efeitos do crime sobre familiares, amigos e os próprios investigadores. Se você quiser conhecer mais sobre quem eram as vítimas e acompanhar imagens reais da investigação, o documentário disponível na Netflix é uma boa opção para complementar a história apresentada neste vídeo. E até o próximo caso. Tchau, tchau!